Só, irmãos, o que Deus pode fazer. Ele pode fazer, irmãos, algo grandioso e algo poderoso na vida e também na vida dos irmãos e também na cidade de Itaperuna. Porque Ele é Deus, Ele é Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu até preguei poucos dias neste capítulo aqui, mas Deus me mandou pregar novamente neste capítulo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16. Eu creio que o Senhor Deus, Ele quer falar poderosamente ao seu coração nesta noite. 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Irmãos, esse testemunho dessa cidade, desse pastor Mariano, de tudo aquilo que Deus fez na Guatemala, na cidade de Amolonga, como que Deus falou no meu coração? Sabe o que Deus disse para mim? Se nós, aqui no Brasil, aqui na cidade de Itaperuna, se nós buscarmos a face do Senhor nosso Deus, Ele vai operar milagres. Ele vai fazer coisas, irmãos, grandiosas aqui em nossa cidade. Ele vai libertar milhares e milhares de vidas que estão nas drogas e que estão também no alcoolismo. Eu creio. Você crê, meu irmão? Amém? Eu creio. Né, irmãos? O que aconteceu ali, irmãos? Aquilo ali é realidade. Aquilo aconteceu na Guatemala. É realidade. É fato verídico. Aconteceu. E o mesmo pode acontecer aqui no Brasil. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, fale aos nossos corações esta noite, Pai, poderosamente. Ilumina o teu servo, inspira o teu servo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que nesta noite almas, vidas possam ser libertas. Que nesta noite vidas possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Salva, Senhor Jesus, vidas aqui nesta noite. Pai, que o testemunho dessa cidade da Guatemala possa impactar vidas aqui nesta noite. E que a Tua palavra nesta noite possa nos exortar. Que a Tua palavra nesta noite ela possa trazer exortação, avivamento à Tua igreja, porque, Senhor Deus, só o Senhor pode avivar o Brasil, avivar a cidade de Itaperuna, avivar, Senhor Deus, a Igreja Batista da Capelinha, porque eu creio que o Senhor, todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Eu creio que o Senhor pode encher esta igreja de sabedoria, de unção. O Senhor pode, ó Pai, usar esta igreja poderosamente aqui neste bairro, no bairro da Capelinha. E eu creio que um grande avivamento pode acontecer aqui neste bairro e nessa cidade de Itaperuna, Pai. Usa as nossas vidas e fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, esta noite nós queremos por alguns minutos falar aos corações dos irmãos e falar sobre avivamento. Avivamento. A Guatemala, irmãos, a cidade de Amolonga, ela experimentou um grande avivamento. Mas, irmãos, para a Igreja Batista da Capelinha, para a cidade de Itaperuna experimentar um grande avivamento, irmãos, ele não acontece da noite para o dia. E o grande avivamento, ele acontece sim, mas a igreja tem que buscar a face do Senhor nosso Deus. Irmãos, e eu tenho orado, irmãos, orado pelo bairro da Capelinha,
quando eu subo ali ao monte, em frente ao bairro da Capelinha, junto com alguns irmãos aqui da igreja, e ali nós oramos pela Capelinha, pelo bairro da Capelinha, levantamos nossas mãos e ali oramos por esse bairro para que o Senhor Deus venha restaurar vidas, venha libertar, transformar vidas no bairro da Capelinha. Não só na Capelinha, mas na cidade de Itaperuna, no bairro Carulas e em todo o Brasil. Nessa noite, irmãos, queremos falar alguns minutos com os irmãos sobre o avivamento. O que falta na igreja do século 21 para Deus se manifestar de maneira poderosa? O que falta na igreja do século 21 para Deus se manifestar de uma forma poderosa? O que falta na igreja do século 21? E nós vamos ver, irmãos, que no versículo 14, ali o Senhor Deus, ele começa assim falando a Salomão, ao rei Salomão. O Senhor Deus aqui neste capítulo, ele aparece a Salomão, e o Senhor Deus fala a Salomão e faz promessa ao rei Salomão. E o Senhor Deus, no versículo 14, ele diz assim para o rei Salomão: se o meu povo, o rei Salomão, que se chama pelo meu nome. Sabe o que está faltando em nós, irmãos, para acontecer um grande avivamento? Buscar mais a Deus. Para acontecer um grande avivamento, irmãos, começar em nossa igreja. O avivamento tem que começar aqui na igreja. Depois ele se estender a outras igrejas, depois se estender a outras cidades. Tem que começar aqui no bairro da Capelinha. E para acontecer um grande avivamento, irmãos, ali o Senhor Deus, ele diz a Salomão no versículo 14: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Sabe quem, irmãos, estava chamando por Deus, clamando a Deus, a nação de Israel? E eles estavam ali clamando a Deus por bênção. Eles estavam sempre orando, suplicando ao Senhor Deus por bênção. E o Senhor Deus abençoou, irmãos de Israel, poderosamente aquela nação. O Senhor Deus abençoou. E o reinado do rei Salomão foi um reinado próspero. Ele foi abençoado por Deus. E ele se tornou um grande rei sábio, porque ele pediu a Deus sabedoria. E ali o Senhor Deus disse a Salomão: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar. A primeira coisa, irmãos, que falta na igreja do Senhor Jesus, e falta em nós, e falta na cidade de Itaperuna, está faltando no bairro da Capelinha, os homens, mulheres, crianças, todos, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar. Porque a Bíblia, ela diz que o humilhado, está escrito, será exaltado, ele vai ser humilhado por Deus. E nós temos que nos humilhar diante de Deus, não diante de homens. Mas nós temos que nos humilhar: Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, usa a minha vida, Senhor Deus, aviva a minha vida, Senhor Deus, aviva a minha igreja, Senhor Deus, salva a cidade de Itaperuna. E nós temos que nos humilhar diante de Deus. Irmãos, todas as cidades que se humilharam diante de Deus, elas foram abençoadas. Homolonga, eles se humilharam, eles buscaram a Deus. A cidade de Nínive, os ninivitas, eles se humilharam, eles buscaram a Deus. E todos os povos que se humilharam diante de Deus, eles foram abençoados. Os irmãos conhecem, irmãos, a história de Nínive. O apóstolo Jonas, o profeta Jonas, ele foi, Deus mandou ele pregar em Nínive, e os irmãos sabem que ele foi para Tarsis. Mas Jonas, irmãos, quando ele foi para um navio, e dentro daquela embarcação ele estava ali escondido, porque ele não queria ir para Nínive. E ali os marinheiros lançaram sorte, a sorte caiu no profeta Jonas. E quando ali os marinheiros começaram a interrogar o profeta Jonas, eles viram que Jonas tinha pecado contra Deus, ele tinha desobedecido a Deus. E os marinheiros lançaram o profeta Jonas no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e ele, dentro do ventre do grande peixe, ali ele ora a Deus e se arrepende, e agora pede a Deus uma nova chance.
e aquele grande peixe, ele vomita Jonas, ele joga Jonas, ali lança Jonas em uma praia, em uma beira de um mar, uma praia, e ali Jonas, ele vai para Nínive, e ele prega 3 dias de pregações, ele entrando dentro da cidade. O primeiro dia ele prega, o segundo dia ele continua pregando uma mensagem de arrependimento, e no terceiro dia ele continua: arrependei-vos e convertei-vos. E a mensagem do profeta Jonas era essa, que aquela cidade dos ninivitas, toda aquela cidade, do maior ao menor, do rei ao menor daquela cidade, eles tinham que se arrepender, porque se eles não se arrependessem, Deus destruiria aquela cidade, como destruiu Sodoma e Gomorra. Aí, irmãos, quando Jonas ele prega 3 dias de pregação, o livro de Jonas está escrito que todos os ninivitas se arrependem dos seus pecados, e todos os ninivitas começam a jejuar, eles se arrependem e começam a invocar o nome do Senhor Deus. E o mal que Deus faria, Deus não fez, Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque todos se arrependeram dos seus pecados. Sabe o que aconteceu em Nínive, irmãos? Eles se humilharam. Sabe por que Deus não destruiu Nínive? Porque eles se humilharam. Irmãos, quando o homem ele se humilha diante de Deus, quando o homem se arrepende dos seus pecados, quando o homem se converte ao Senhor Jesus e se arrepende de tudo de errado que ele fazia, se ele matava, ele não mata mais, se ele roubava, ele não rouba mais, se ele prostituía, agora ele é nova criatura, ele não prostitui mais. E quando o homem ele se arrepende, ele se humilha diante de Deus, Deus, irmãos, ele transforma essa vida. E a cidade de Nínive, irmãos, ela foi transformada. Aquela cidade, irmãos, ela foi santificada por Deus. E todos os ninivitas buscaram a face do Senhor nosso Deus. E a cidade não foi destruída porque eles se humilharam, eles jejuaram. Nenhum ninivita comeu, né? Nem os animais, nem os homens, nem as mulheres se alimentaram. E eles jejuaram, e eles buscaram a face do Senhor Deus e se arrependeram dos seus pecados. E a cidade não foi destruída por causa da humilhação deles, eles se humilharam e se arrependeram. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, irmãos, o Senhor Deus disse ao rei Salomão: Salomão, o povo também tem que orar. Os grandes avivamentos, irmãos, que aconteceu no passado foi através de oração. Nós vemos aqui neste vídeo o pastor Mariano, ele começou orando, uma pequena igreja, poucos membros, poucos fiéis. E o pastor Mariano, ele começou a orar por aquela cidade. 6 homens foram no local que ele estava, né, e tentaram matá-lo. E quando o homem, né, ele pegou a arma e apertou o gatilho várias vezes, a bala não saiu. Irmãos, isso acontece quando o homem de Deus, irmãos, ele está servindo a Deus em espírito e em verdade. Mesmo se alguém for disparar a arma em cima de um homem de Deus, essa arma não vai acertar no homem de Deus e não vai nem sair a bala do revólver. E o que aconteceu com o pastor Mariano? Tentaram matá-lo, mas ele não morreu e não saiu nenhuma bala do revólver, porque ele estava orando. Tiago capítulo 5, versículo 15, está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, irmãos, a igreja ela tem que orar muito. Nós temos que vigiar e orar sem cessar. A igreja do Senhor, ela tem que orar sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar, irmãos? É orar hoje, é orar amanhã, é orar depois da manhã, é orar durante o dia de manhã ao amanhecer o dia, é orar, né, às 9 horas da manhã, é orar na hora do almoço, é orar à tarde, é orar à noite, é viver uma vida de oração. E a igreja, irmãos, lá na Guatemala, o pastor ele começou a orar. Ele começou a orar com poucos membros, talvez tinha ali uns 10 membros, ou talvez 20 membros na igreja dele. Ele começou a orar por um avivamento. E ele começou a orar pelos doentes. Aquela mulher estava toda já iria morrer. Aquela mulher, irmãos, ela estava toda,
fala que no versículo ali na live, que ela estava toda por dentro ali, infecção, né? Infecção dentro da mulher e toda cheia de infecção. E quando o pastor Mariano, ele orou em nome de Jesus, e ele orou para que aquela mulher fosse curada em nome de Jesus, aquela infecção na mesma hora, e ele disse, levanta-te. E na mesma hora aquela mulher, ela foi curada. Eu me lembro, irmãos, em Atos capítulo 3, quando Pedro, irmãos, ele estava ali, irmãos, à porta do templo, aquele homem aleijado, pedindo esmola, e Pedro passa, e Pedro perto daquele homem ali, e Pedro estava em frente daquele homem. Pedro olhou para aquele homem e disse, eu não tenho prata nem ouro. Sabe por que o apóstolo Pedro não tinha prata nem ouro? Porque o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus mandou os seus 12 discípulos pregar o evangelho, em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus disse, pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, não leveis 2 túnicas, uma túnica só, uma capa, uma alparca só, não leveis ouro nem prata. E o Senhor Jesus mandou os seus 12 discípulos pregar, orar pelos enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. E o apóstolo Pedro, irmãos, quando ele viu aquele homem coxo, ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem levantou e andou. E o mesmo aconteceu com o pastor Mariano. Ele disse, em nome de Jesus, levanta a mulher e seja curada, em nome de Jesus. E aquela mulher levantou e foi curada daquela infecção. Infecção, eu creio que já estava generalizada. Aquela mulher iria morrer. Mas quando nós oramos, irmãos, milagre acontece. Eu creio no poder da oração. A igreja crê no poder da oração. Amém, igreja? Eu creio no poder da oração. Irmãos, eu creio que quando a igreja dobra os seus joelhos e quando a igreja ora, o milagre acontece. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será o mesmo, Ele não mudou. Ele é o Deus que cura, é o Deus que sara, Ele é o Deus que opera milagres e maravilhas. Ele é o Deus Jeová Rafá. Deus Jeová Rafá, o Deus que cura todas as enfermidades. E eu creio, irmãos, que quando a igreja ora, uma arma poderosa que está nas mãos da igreja é a oração. Oração é uma arma poderosa da igreja. A oração de um justo tem mais poder do que uma bomba nuclear. Ela tem mais poder do que uma bomba. A oração de um justo. Porque, irmãos, há poder na oração. Através da oração, irmãos, milagre acontece. Através da oração, irmãos, 80% da cidade lá, a Molonga da Guatemala, aceitaram Jesus. 80%. E quando nós oramos, irmãos, em nome de Jesus, o enfermo é curado. Quando nós oramos em nome de Jesus, se alguém estiver endemoniado, o demônio é expulso. E quando nós oramos em nome de Jesus e pregamos o evangelho, almas, vidas são libertas, porque há poder na oração de um justo, há poder na oração da igreja. Há poder na oração. E o Senhor Deus disse a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Você tem orado, irmãos? Você tem orado quantas vezes por dia? Irmãos, às vezes eu oro umas 10 ou mais de 10 vezes por dia. Sempre eu estou ligado orando ao Senhor. Orando, sabe por quê, irmãos? Nós temos que orar a todos os momentos. Nós temos que estar vigiando, orando. Orando sem cessar, orando constantemente. Nós temos que viver uma vida de oração. Porque às vezes a gente lembra às vezes eu estou lembrando de alguém enfermo, eu oro. Aí lembro de outro enfermo, paro para orar. Porque, irmãos, a oração, quando nós oramos, irmãos, milagre acontece. A oração da igreja, ela é poderosa. A igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. Os irmãos sabem que houve uma perseguição religiosa no século I da era cristã. E o apóstolo Pedro foi preso por causa da perseguição religiosa que houve. E ele dentro, o Sinédrio mandou prender o apóstolo Pedro, ele dentro da prisão. A igreja de Jerusalém se reúne na casa de Maria, mãe de João Marcos. E a igreja disse assim, vamos orar.
Vamos orar porque um milagre vai acontecer. Eu creio que os discípulos, a igreja em Jerusalém, o pastor Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém, eu creio que eles pensaram assim: vamos orar que o milagre vai acontecer. Eu creio que eles falaram. E ia acontecer um milagre. E eles começaram a orar. O apóstolo Pedro, irmãos, ele estava dentro de uma grande prisão. Uma grande prisão. 16 soldados, 4 quaternos de soldados, fazia ali a segurança do presídio. Eu creio que era uma fortaleza, assim como o Bangu 1 era uma fortaleza. E ali aqueles soldados fazendo a segurança, ali não deixando nenhum preso escapar. E Pedro dentro daquela prisão, a igreja dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos, ela começa a orar por um avivamento, a orar pela libertação do apóstolo Pedro. E a igreja começa a orar: Senhor, liberta o apóstolo Pedro dessa prisão, Senhor, livra o apóstolo Pedro. E quando a igreja estava orando ali, irmãos, cheia de unção, orando, irmãos, e o Senhor Deus ouviu a oração da igreja, e o Senhor Deus enviou um anjo. E o anjo que o Senhor Deus enviou entrou dentro da prisão. Aquele anjo, irmãos, ele abriu o portão de ferro. Eu creio que aquele anjo, irmãos, eu creio que deva ter cegado por alguns minutos os policiais, ou talvez feito os guardas dormir. Alguma coisa aconteceu, ou eles dormiram, ou eles ficaram cegos por alguns minutos. A Bíblia não fala o que aconteceu com aqueles 16 soldados, mas o anjo do Senhor libertou o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, depois que ele saiu da prisão, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando ele chegou na casa de Maria, mãe de João Marcos, aquela garotinha Rode, ela foi receber o apóstolo Pedro, cheia de alegria, e ela foi avisar os irmãos, a nossa oração foi ouvida por Deus, o Senhor Deus ouviu as nossas orações e libertou o apóstolo Pedro da prisão. Irmãos, há poder na oração da igreja. Irmãos, quando nós oramos, milagre acontece. Irmãos, eu já vi, irmãos, através da oração, criança que foi desenganada pelos médicos ser curada, canceroso ser curado. O Senhor Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá no passado, no primeiro século da era cristã, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, o Senhor Jesus fez mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir, Ele fez o paralítico levantar, e Ele é o mesmo hoje. Hoje ainda o Senhor Jesus tem curado. Ele tem curado. Agora há poucos dias, irmãos, eu até compartilhei uma live na igreja do pastor Grissério. Um garoto cego foi curado. Glória a Deus! Um garoto cego foi curado. Aquele garoto estava cego e ele trabalhava no ministério de música. E começou a mãe, o garoto, todos da igreja orando. Um menino cego, sem operar. Deus restituiu a visão de um garoto, agora há poucos dias atrás. A igreja do pastor Grissério. Irmãos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas sabe por quê, irmãos? Que às vezes nós vemos poucos milagres hoje, em nossos dias. Vemos milagre, mas vemos poucos milagres. Porque, irmãos, se a igreja do Senhor Jesus, ela se humilhar, ela orar, ela buscar a face do Senhor nosso Deus, e a igreja se santificar, e a igreja se consagrar, e a igreja, irmãos, buscar a Deus em espírito e em verdade, nós vamos ver, irmãos, muitos milagres, muitas curas. Nós vamos ver muitas vidas que estão no pecado sendo restauradas por Deus. Eu creio, irmãos, eu creio que o mesmo Deus que no passado operou milagre, Ele opera hoje também. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, todo o poder foi dado a Ele. Ele operou milagres, Ele curou milhares de pessoas, já foram curadas pelo Senhor Deus. Milhares ou milhões de pessoas já foram curadas pelo Senhor Deus. Ele é o mesmo. Ele operou milagres, Ele transformou água em vinho. Ele, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. E ali tinha mulheres, crianças que não eram contadas. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha de fogo. E a fornalha de fogo ela foi aquecida 7 vezes mais.
E Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha de fogo, apareceu-lhe o quarto homem na fornalha, que era semelhante ao Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus. E aqueles 3 homens dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não queimaram os cabelos das suas mãos, da sua cabeça, eles não queimaram os cabelos, por quê? Porque aqueles 3 homens eram homens consagrados ao Senhor, homens que viviam a vida em santidade. E quando aqueles homens entraram dentro da fornalha, lá estava o quarto homem, o Filho de Deus, semelhante ao Filho de Deus. Quando, irmãos, Daniel foi lançado na cova dos leões, irmãos, Daniel ele foi lançado, por ele não adorar a estátua do rei. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel lá, quando ele foi lançado, irmãos, o Senhor Deus, ele fechou a boca dos leões. Os leões, irmãos, não devoraram Daniel. Por quê, irmãos? Porque Daniel era um homem consagrado, que vivia uma vida em santidade. Irmãos, se a igreja do Senhor Jesus, se ela buscar a face do Senhor nosso Deus, milagre vai acontecer. E o Senhor Deus, ele continua dizendo para o rei Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Irmão, sabe o que é buscar a face do Senhor nosso Deus? Os irmãos sabem o que é buscar a face do Senhor nosso Deus? É o mesmo que os nossos irmãos do passado eles fizeram. Pedro, Tiago e João, Lucas, Mateus, os discípulos do Senhor Jesus, eles buscaram a face do Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: deixais as redes. E eles deixaram as redes. Vocês não vão ser mais pescadores de peixes, e sim pescadores de homens. E eles deixaram as redes e eles seguiram o Mestre Jesus. E eles buscaram a face do Senhor, porque eles viveram uma vida, irmãos, uma vida exaltando a Deus, uma vida em adoração, adorando a Deus, uma vida louvando a Deus, uma vida em santidade, uma vida consagrada. Isto é buscar a face do Senhor nosso Deus. Buscar a face do Senhor nosso Deus, irmãos, é quando Moisés subiu ao monte. Moisés ele subia ao monte, irmãos, e o Senhor Deus, ele marcava limites. Ó, esse limite aqui, daqui para lá, só Moisés. Só Moisés. Vocês ficam, ó, embaixo do monte. Vocês, povo de Israel. Arão também. Moisés sobe ao monte. Moisés subia ao monte e ele ficava lá, irmãos, orando, clamando ao Senhor, falando com o Senhor Deus, e Deus falava com Moisés. E Deus falava com Moisés, e Moisés buscava a face do Senhor. Ele vivia uma vida ali naquele monte, clamando. Eu creio que Moisés, enquanto ele estava ali no monte, ele estava orando. Enquanto ele estava ali no monte, ele estava jejuando. Enquanto ele estava ali no monte, ele estava adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor em espírito e verdade, com a vida santa, uma vida consagrada, a vida de Moisés. E isto é buscar a face do Senhor nosso Deus. E o Senhor Deus procura, irmãos, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor Deus procura esses adoradores, e nós somos esses adoradores, irmãos, e precisamos de a cada dia de aperfeiçoar a nossa adoração a Deus. A cada dia, irmão, nós temos que fazer o melhor, dar o melhor para Deus. A cada dia temos que ser melhores crentes. A cada dia, irmãos, nós temos que viver uma vida, irmãos, vigiando. Nós temos que vigiar, porque tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é pecado, o homem de Deus, ele não pode fazer, ele não pode praticar. Ele tem que estar longe do pecado e perto de Deus. Isto é buscar a face do Senhor nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, sabe por quê? Que às vezes muitas pessoas oram a Deus e o Senhor Deus não responde a oração. Sabe por quê? Porque nós temos que nos converter. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, nós temos que, para buscar a face do Senhor Deus, e para a nossa oração ser respondida por Deus, nós temos, irmãos, que
a conversão dos maus caminhos. Se o homem ele roubava, ele não pode roubar mais. Se o homem matava, ele não pode matar mais. Se prostituía, não pode prostituir mais. Se o homem era alcoólatra, ele tem que deixar os vícios e ser liberto dos vícios. Nós temos, irmão, o Senhor Deus, ele disse a Salomão, e se converter dos seus maus caminhos, irmãos. E a humanidade precisa dessa conversão. A própria igreja precisa, irmãos, às vezes de alguma conversão. Porque às vezes há crente, irmãos, que precisa alguma coisa ser podada. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim dando fruto, ela tem que ser podada para dar mais frutos. E às vezes nós que somos cristãos, nós precisamos ser podados também. Por que precisamos de ser podados? Porque às vezes, irmãos, há algumas arestas em nós, algumas coisas que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus quer podar. Às vezes um crente que às vezes ainda ele tem o hábito de às vezes falar um palavrão. Pode acontecer, ainda tem alguma coisa nele precisando de conserto, fala um palavrão. E o Espírito Santo de Deus quer podar. O Senhor Jesus quer podar. Ele quer podar e Ele nos poda. E nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me poda, Senhor. Se tem alguma coisa em mim que não te agrada, tira de mim, Senhor. Corta, porque é melhor entrar no reino do céu sem uma mão, sem uma perna, do que todo o corpo ser lançado no inferno. É melhor. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me poda. E o Senhor Jesus nos poda. E nós temos que pedir, Senhor, poda, Senhor. Tira aquilo que não está te agradando. E o Senhor Deus vai podando. E nós temos que pedir a Ele esse converter dos seus maus caminhos. Irmãos, se você ainda, meu irmão, precisa, se você não é um cristão, se você não é um convertido, se converte agora. Deixe o mundo, abandone o pecado e aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aceite Jesus, deixe o mundo de pecado. Se converta ao Senhor. Arrependa dos seus pecados enquanto você está com vida. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Enquanto há vida, o homem pode se converter. Mas depois que o homem morre, a Bíblia diz que ele aguarda o juízo de Deus. Esse converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu. 2 Crônicas 7,14. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus, Ele quer perdoar pecados. O Senhor Deus, Ele quer sarar o nosso Brasil, sarar a nossa cidade, sarar as nações. O Senhor Deus, Ele quer perdoar, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele quer sarar. Ele quer fazer o mesmo que fez com Nínive, fazer o mesmo aqui em Itaperuna, o mesmo que o Senhor Deus fez com a cidade de Homolonga, o Senhor Deus quer fazer aqui com Itaperuna. Ele quer sarar, Ele quer sarar a nossa terra, Ele quer sarar o Brasil, Ele quer sarar a cidade de Itaperuna. O Senhor Deus quer sarar o bairro da Capelinha, Ele quer sarar todos nós. Todos que estão aqui nesta noite, que ainda não recebeu Jesus em seus corações, o Senhor Jesus, Ele quer te sarar, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a sua vida e escrever o seu nome no livro da vida, no livro da vida. O Senhor Deus, Ele quer fazer isto. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Nesta noite o Senhor, Ele quer perdoar os seus pecados. Ele é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, filhinho, há um advogado. O advogado é o Senhor Jesus. E esse advogado que é o Senhor Jesus, hoje Ele está advogando. Hoje Ele está te defendendo à destra de Deus Pai. Mas um dia o Senhor Jesus, Ele vai só julgar no dia do juízo final. E Ele vai julgar as nações.
e todos os joelhos se dobrarão, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e grandes e pequenos vão se dobrar o joelho diante do Senhor, e naquele grandioso dia Ele vai julgar as nações, vai julgar todos, mas hoje Ele quer perdoar os seus pecados, e Ele quer te sarar. Talvez alguém aqui nesta noite, que ainda não recebeu Jesus, o Senhor quer te curar nesta noite, Ele quer te sarar nesta noite, Ele quer perdoar os seus pecados nesta noite. Versículo 15 está escrito aqui: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sabia que o Senhor Deus, Ele quer ouvir a oração da igreja? Os olhos deles estão abertos, vendo tudo que nós praticamos, os olhos do Senhor, e o ouvido dele está atento a oração da igreja. Mas para nossas orações serem ouvidas por Deus, é necessário, irmãos, conversão, arrependimento. O Senhor Deus vai perdoar pecados. No momento em que o homem se arrepende e se converte, aí o Senhor Deus, Ele perdoa pecados e Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Nós vamos, curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero nesta noite fazer um apelo ao seu coração. Um apelo ao seu coração. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, receba o Senhor Jesus em seu coração.